Canal Futura me encomendou uma série especial sobre a pandemia da Covid-19. Então, direto aqui do meu home office, do meu isolamento social, eu vou entrar na internet, nas redes sociais, fazer videochamada com especialistas para tentar analisar e explicar temas como vacina, máscara, ensino à distância. E nesse episódio de hoje a gente vai falar sobre a saúde mental. Acompanha comigo. O jornalista está na linha de frente, levando a você a vida e a verdade. É pandemia, é doença, é tragédia, é morte, hospital, caos, desemprego, é pau, é pedra, é o fim do caminho. O quê? Não vai ser o fim do caminho. A pandemia vai passar. Mas é difícil mesmo aguentar tanta coisa nesses tempos. Trabalhando de casa, lidando com filhos, com o lado profissional, com não sair de casa, ou mesmo tendo que sair de casa todo dia para trabalhar, o estresse, o medo de perder emprego, a redução de salário, pagar as contas, é muita coisa. Não dá para ficar bem mentalmente numa pandemia mesmo. E saúde mental não é só não ter transtornos mentais. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a saúde mental é um estado de bem-estar no qual um indivíduo que realiza suas próprias habilidades pode lidar com as tensões normais da vida, pode trabalhar de forma produtiva e é capaz de fazer contribuições à sua comunidade. No Brasil, 4 de cada 10 habitantes sofrem com ansiedade em consequência da pandemia e 1 em cada 10 brasileiros tem mostrado sintomas de depressão. A ansiedade é um distúrbio mental sério que causa desconforto, palpitação, sudorese e até outros sintomas mais graves e incapacitantes mesmo. Uma pesquisa feita pelo Psychiatry Research do Canadá mostrou que casos de depressão, ansiedade e estresse pós-traumático se tornaram respectivamente 3, 4 e 5 vezes mais comuns durante a pandemia. E esses problemas para a nossa saúde mental não vão ser curados com vacina. Muitos deles ainda devem continuar por anos no pós-pandemia. E esses traumas precisam de tempo para serem digeridos, como em qualquer perda. Só que dessa vez, essas perdas aconteceram todas em um mesmo período e de forma traumática, né? E mesmo para quem não perdeu alguém próximo para a Covid, o medo, a tensão, a ansiedade provocadas pela pandemia podem deixar sequelas e feridas que demoram para cicatrizar. Esses transtornos afetam também o mercado de trabalho. Segundo o Ministério da Economia, em 2020 houve recorde de concessões de auxílio-doença e aposentadorias por invalidez, por causa de doenças relacionadas à depressão e à ansiedade, ou seja, consequências diretas da pandemia. Os afastamentos por transtornos mentais tiveram aumento de 1/3, foram de 213 mil em 2019 para 285 mil em 2020. Aposentadorias por invalidez, por conta de distúrbios mentais, subiram 1/5. Foram 50 mil a mais entre 2019 e 2020. A Fiocruz mostrou também que, além disso, 44,3% das pessoas entrevistadas na pesquisa deles abusaram de bebidas alcoólicas como forma de lidar com a pandemia. E 42,9% sofreram mudanças nos hábitos de sono. Os especialistas destacam que a velocidade com que as coisas aconteceram contribuiu muito também para a piora da saúde mental das pessoas. Mas vale destacar que uma pesquisa do Ministério da Saúde mostrou que as mulheres representam 71,9% das pessoas que mais sofrem com os transtornos psicológicos nessa pandemia. Ou seja, fica também claro que as questões sociais de gênero pesam muito nisso. Acaba recaindo sobre as mulheres, muitas vezes, ter que dar conta do trabalho e ainda serem as únicas responsáveis por cuidar dos filhos, da casa, fora a pressão da pandemia que afeta todo mundo. De acordo com a ONU Mulheres, vários países tiveram um aumento de mais ou menos 30% nos casos de violência doméstica. Só no Brasil foram mais de 100 mil denúncias só em 2020. A Fiocruz lançou algumas cartilhas com dicas para ajudar na saúde mental. São várias, para vários grupos específicos, como trabalhadores dos serviços de saúde, gestores, psicólogos hospitalares, crianças, cuidadores de idosos, etc. E lá eles descrevem tipos de danos psicológicos que vem desse confinamento que a gente está vivendo. Vou destacar algumas das recomendações que vêm nessas cartilhas e podem servir para qualquer pessoa. Procure pessoas de confiança para conversar sobre seus medos e aflições. Faça exercícios que auxiliem na redução do nível de estresse. Meditação, leitura, exercícios de respiração, habilidades manuais. Se você estiver trabalhando durante a pandemia, fique atento também às suas necessidades básicas. Vale fazer aquelas pausas durante o trabalho. Se possível, em um local calmo e relaxante. Mantenha contato, mesmo que virtual, com amigos e colegas. Evite o uso de cigarro, álcool ou outras drogas para lidar com as suas emoções. Busque fontes confiáveis de informação, nada de se informar pelo Zap. Mas saiba reduzir também o tempo que você passa assistindo ou ouvindo jornais e coberturas midiáticas. Se informa, mas não exagera. Procure um profissional de saúde
se as estratégias utilizadas não estiverem sendo suficientes para você manter a sua estabilidade emocional. E a gente agora fala com outras pessoas sobre esse tema, principalmente com os profissionais de saúde, eram eles que estavam ali na linha de frente combatendo a pandemia. E é por isso que a gente viu no mundo todo vários lugares e várias pessoas rendendo homenagens, algumas até muito bonitas. Você participou de alguma delas? Pois é, o mundo todo fez homenagem a esses profissionais de saúde e aqui no Brasil também, né? Foi a categoria que foi especialmente afetada durante essa pandemia. Vou até pegar aqui as minhas redes sociais e pedir a um pessoal que eu conheço, que atuou na linha de frente, para dar alguns depoimentos de como a pandemia afetou a saúde mental deles. Sou médico, né? Cerca de 22 anos de formado. Nessa atividade, a gente cria uma certa armadura. Tem que se resolver qualquer que seja a adversidade. Então, nesses termos, a pandemia encaro como mais uma adversidade, né? Infelizmente, que a gente está passando, né? E como ser fria numa situação dessa? A evolução de uma doença é muito errática. Por vezes a gente tem pacientes que a gente acredita que estão evoluindo bem e acaba evoluindo para o óbito. Nossa equipe tem se desgastado mentalmente, fisicamente, leva para casa, perde sono, tem períodos de irritabilidade, ansiedade, isso tem afetado muito a nossa vida. O meu plantão de Covid foi iniciado no dia 13 de março, que foi uma sexta-feira 13. E aí outro marcador importante da minha linha do tempo é meados de março desse ano, quando a gente teve a gente falava segunda onda, terceira onda. Não, essa foi a segunda onda real. E você acha que teve um suporte adequado psicológico para os profissionais de saúde durante todo esse período? Não teve. Ninguém pessoalmente e tecnicamente estava preparado para isso, né? A gente começou a lidar com um plantão difícil atrás do outro, onde a gente falava, nossa, esse foi o pior plantão da minha vida. E aí o outro vinha e a gente falava, nossa, não, esse foi o pior plantão da minha vida. E cada um era pior do que o outro. Você consegue, de repente, pegar uma situação que exemplifique isso tudo que você contou? Teve uma paciente que estava muito debilitada porque tinha acabado de perder um familiar próximo, se viram numa situação de muita fragilidade e eu fiquei 3 horas no telefone com ela. Naquele momento você só tem que escutar, você sabe muito bem do que ela está falando, é a perda por Covid, ninguém se preparou para isso. Todo mundo ficou impactado nessa pandemia, especialmente as pessoas ficaram presas dentro de casa com criança pequena. Mas você passou por uma experiência ainda mais particular, que foi ter um bebê durante o início da pandemia. Como foi essa experiência e como é que você, ainda no meio disso tudo, consegue escrever um livro? Para não mentir, a Violeta ela tem 9 dias a mais do que a data oficial da OMS para declarar o início da pandemia no mundo. Ela é o que eu chamo de coroner, ou coronel, que é uma bebê que não viveu outra realidade na prática que não a pandêmica. E é curioso, porque é minha primeira filha. Meu pai e minha mãe foram visitar a Violeta no hospital e logo depois, nunca mais. Eu sou jornalista, eu trabalho, eu preciso de ajuda. E somado a isso, quando uma mulher pare, dá à luz, ela tem um período que se chama quarentena. Porque eu tinha a quarentena do parto, que é uma quarentena incrivelmente pesada, por noites insones, dentro de uma quarentena mundial. Cara, se alguma coisa acontecer e eu tiver que levar ela para o hospital, a gente pode pegar a Covid e a gente pode morrer por tabela. Então, era um pareamento de sufocos, de dores, de medos. E aí você pode falar, seja para o positivo ou para o negativo. Ela vai carregar aprendizados, vai ser mais safa em algumas coisas. De fato, o núcleo familiar mais básico, pai, mãe e filho, não teria como ser igual numa situação de normalidade. Eu acho que essa presença do pai e da mãe nesse primeiro ano de vida é algo insubstituível. Agora é que a gente vai começar a sentir os efeitos maiores. Você sabia que furar o crânio de um paciente já foi um tratamento considerado aceitável para a saúde mental? Até chegar aos atuais modelos de tratamento e até a forma que a saúde mental é encarada hoje, os experimentos ao longo da história eram totalmente sem noção, cruéis mesmo. Existem registros de mais de 7.000 anos atrás, onde tentavam curar problemas de dor de cabeça simples e de saúde mental também, aplicando um sistema chamado trapanação, que consiste em você furar um buraco no crânio da pessoa com uma broca ou com uma serra.
No século XV, os problemas de saúde mental eram tratados como possessão demoníaca e muitas vezes a única forma de você tratar era praticando o exorcismo. Foi no século XVIII, com o nascimento do médico Philippe Pinel, que um tratamento mais humanizado das doenças mentais começou a ser aplicado. No século XIX, já ainda assim, muitos tratamentos eram extremamente cruéis. As pessoas que sofriam com saúde mental eram confinadas em asilos ou sanatórios que tinham as mesmas condições das prisões da época. Em muitos casos, dava para você fazer visitação ao local, ou seja, aqueles doentes eram visitados como se estivessem num zoológico. Ainda no século XX, era utilizada a lobotomia, um processo que envolvia enfiar uma agulha gigante pela cavidade ocular para cortar as ligações do córtex cerebral. Foi só mais recentemente, na década de 50, que começaram os tratamentos utilizando prescrição médica e psiquiatria. Foi uma revolução no tratamento psiquiátrico e o começo de você encarar a saúde mental da maneira que a gente vê até hoje. Os idosos são dos principais grupos de risco dessa pandemia. São senhores e senhoras de idade, vulneráveis, em asilo, que estão recebendo cuidados de familiares e que tiveram somado a essa condição o terror na forma do coronavírus. A doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, pós-graduada em psicologia e geriatra, autora do livro Luto na Era da Covid, pesquisou e escreveu sobre essa situação específica. Você analisou essa questão de que na pandemia, do medo da morte, mas o medo da morte em isolamento. Faz muita falta a gente ter alguém por perto que possa estar conosco no tempo que a gente tem de vida. E aí tem o medo do distanciamento físico, porque isolamento social a gente de fato pode mitigar com as ferramentas que a gente tem para se conectar com as pessoas que a gente gosta. Fala um pouquinho sobre essa questão do luto durante a pandemia. Eu estou vivendo junto de pacientes que precisam desse atendimento, vivendo junto dos familiares e amigos que precisam desse atendimento, e estou cuidando de profissionais que fazem esse atendimento que estão absolutamente esgotados. Então, quando a gente sai do plantão, você passa para um lugar onde está cheio de barzinho aberto, você fala, esses são os próximos que eu vou ter que entubar. Eles estão aqui se divertindo enquanto eu estou sofrendo pela vida deles. Então, é um luto, André, que é para além da perda objetiva de alguém que você ama que morre. Tem muita gente que perdeu a esperança. E aí eu acho que esse é o luto mais difícil da gente lidar, é a morte da esperança. Quais outras medidas poderiam ter sido tomadas em relação à nossa saúde mental, mais especificamente? Um investimento na educação da população sobre o que é realmente valioso e que protege. Poderia ter sido de uma forma mais amorosa, que foi feito de uma maneira muito imatura, cruel. A gente tem vários adjetivos para tudo que foi feito e que não foi feito. E agora nós temos que lidar com as consequências. Então, lidar com as consequências implica em ser capaz de olhar para a situação que nós vivemos e a gente poder dar graças a Deus que nós estamos vivos para poder reconstruir o país. As a vaccine scientist, I was very aware of the high expectations that the whole world had on us to develop COVID vaccines. Of course, that comes with a lot of pressure, but some of the things that helped me not get overwhelmed by this is being reminded that we cannot rush the vaccine development process because safety has the highest priority. And then also knowing that I'm not the only one. There are so many teams and so many scientists around the world working towards the same goal of providing safe and effective vaccines so that we can get out of this pandemic.